Oi, gente. Nesse vídeo eu vou trazer um quadro novo pro canal. Eu vou fazer jus à minha marca de escritor e vou trazer o quadro de Contando Histórias. E nesse especial vou contar histórias de Halloween, então não fiquem com muito medo. Opa, foi mal, deixei levar um pouquinho. Bom, se preparem para um vídeo longo de eu contando histórias. E como eu tô no começo do canal ainda, as histórias não vão ter cenário não. O título dessa primeira história é A Caverna de Cristais. Então se preparem para um terror cristalino e reluzente. Era um dia comum, e um jovem trilheiro estava caminhando pela floresta, até que tropeça numa raiz de árvore e cai numa pilha rasa de folhas, que embaixo havia um tapete fino de musgo. Assim, Terence cai numa pequena caverna que serve de túnel. Quando chega no chão, cai de barriga. Então, Terence grunhe de dor e se levanta. Com a mão no estômago, Terence diz: Onde diabos eu tô? Por que tem tantos cristais aqui? E sim, haviam cristais enormes por toda a caverna, de tamanhos, cores e formas diferentes. Assim, Terence segue em frente, explorando a caverna, até chegar em uma parte grande da caverna, uma sala enorme com cristais bem altos perfurando o teto, com alguns finos feixes de luz solar que atravessavam algumas rachaduras do teto. Assim, a luz refletia nos cristais, iluminando aquela parte com luzes lindas. Quando Terence fica no centro do círculo de cristais, um raio de luz vai nos olhos dele, cegando ele por alguns instantes. Quando sua visão volta, nos cristais agora haviam reflexos distorcidos de si mesmo, cada um com cristais em diferentes partes do corpo. E o que parecia ser o líder tinha um cristal atravessado na cabeça, um no olho direito e dois no peito, com sangue seco nos lugares onde os cristais estavam e na ponta dos cristais, assim como nas outras versões distorcidas de Terence. Terence se percebe e diz: Mas o que é isso tudo? E sou eu? Logo o Terence líder diz do cristal que estava: Sim, nós somos você. Versões suas que acabaram morrendo nessa maldita caverna. Eu fui o que sobreviveu mais antes de morrer. E agora, vendo carne fresca, nós vamos fazer você se juntar a nós. Terence percebe o perigo iminente e corre de lá. Os cristais daquela parte se quebram e logo os Terence com o cristal do corpo saem, correndo atrás dele. Terence faz de tudo para evitar eles, correndo desesperado. Continuou. Cacildes, essa história foi boa, não foi? Enfim, vamos se preparar para a próxima história aterrorizante, que se chama A Maldição das Estátuas. Em uma noite sombria e fria, o vento sussurrava por entre as janelas quebradas do museu abandonado há 100 anos. Assim como uma sombra, um sujeito encapuzado entra pelas portas gastas, que abrem com um rangido alto e velho. O sujeito entra com cuidado, pisando calmamente no chão rachado de piso e mármore. Mas enquanto andava, uma das portas da entrada, por estar tão velha, cai das dobradiças, assim caindo com um estrondo alto no chão. A porta e o piso onde ela caiu se quebram, e o barulho assusta o tal sujeito, que logo tira o capuz, se revelando Dexter, um garoto adolescente que mora sozinho com seus 18 anos. Assim, Dexter diz: Ah, esse lugar tá caindo aos pedaços. Então Dexter adentra rapidamente no museu, passando por várias exposições com artes e artefatos destruídos ou gastos. Assim, até chegar em uma sala incomum. Assim que abre as pesadas portas de madeira, se depara com uma coleção de estátuas, de celebridades, pessoas comuns e ícones históricos, com Dexter dizendo a si mesmo: Na época que eu visitava esse museu, quando ele ainda estava aberto, não tinha essa parte com as estátuas. Não tinha nenhuma estátua aqui, pra falar a verdade. Assim, Dexter passa por entre as estátuas, analisando elas, vendo os detalhes incríveis e realistas, comentando como elas eram realistas e muito mais. Assim, até chegar a uma parede com uma mensagem escrita em sangue seco que se lia: Invasores se juntarão a nós.
Isso gela a espinha de Dexter, que engole em seco e diz: Isso é sangue? Mas antes de uma resposta, as portas daquela sala batem, que faz o chão tremer um pouco. A chuva pesada começa a cair fora do museu, e algumas gotas passando pelos vidros quebrados e pingando na madeira do chão daquela sala. Mas em uma parte específica do chão, as gotas pingavam e faziam um toque, como se algo oco estivesse naquele chão. E tomando pela curiosidade, Dexter vai até a tal parte, que, debaixo de uma parte ou um resto velho de um tapete, se revela um alçapão. Assim, as gotas pingavam naquela parte. Dexter pega na maçaneta e levanta o alçapão, e então uma escada se revela. Ele então desce a escada, indo até uma sala subterrânea embaixo daquela sala das estátuas, revelando mais estátuas, mas agora de pessoas muito mais comuns. Todas em posições de pânico, com suas expressões presas eternamente em medo e gritos de horror, enquanto algumas estavam em posições como se estivessem tentando fugir de algo. Logo, na frente, havia uma placa escrita Exibição das Vítimas da Medusa. Dexter diz para si mesmo: pensei que a Medusa fosse um ser mitológico grego, ou essa exibição de mitologia, ou essa exibição é só uma piadinha com a antiga seção de mitologia grega desse museu. Depois de analisar as estátuas, Dexter sai daquela sala subterrânea. Mas quando sai, as estátuas da sala principal agora estavam na frente do alçapão, formando um semicírculo ali. Dexter parece confuso e assustado, mas assim passa por entre as estátuas para sair. O chão treme de forma incomum e agora, quando Dexter se vira, vê as estátuas ali atrás dele. Então, uma das estátuas, a do Sherlock Holmes, começa a tremer. Então, começa a dizer: então você resolveu ser um dos vários que invadiram este lugar. Isto é perfeito para nós. Você vai morrer aqui. Assim, as estátuas começam a ganhar vida e correr atrás de Dexter. Dexter percebe o perigo e corre de lá, abrindo as pesadas portas que haviam fechado para sair daquela sala, correndo pelo museu até chegar na entrada. Mas a porta e a entrada estavam agora bloqueadas com estantes, bustos e artefatos. Dexter corre para outra parte do museu, chegando na parte dos itens. Assim, ele se vê sem saída. As estátuas chegam até ele, com Shakespeare dizendo de trás, com sua forma poética usual, rimando. Hahaha, parece que o corajoso garoto finalmente seu fim encontrará. Ele um bom atrativo na coleção será. De pedra você se tornará, mas com pânico e terror, estampado apenas uma estátua será. Dexter fica aterrorizado com a ameaça rimada, e então toma coragem e avança. Mas as estátuas agem mais rápido e dão espaço para ele passar, depois correm atrás. Assim, Galileu Galilei, Da Vinci, Nikola Tesla e Pitágoras seguram a mão de Dexter, que grita de medo tentando correr, mas é inútil e logo vira inteiro de pedra, uma estátua como as outras do subsolo, seu grito ecoando pelo lugar vazio. E então as estátuas levam a nova aquisição para o subsolo, junto das outras estátuas de suas vítimas. E petrificado, Dexter agora entende o aviso de invasores se juntarão a nós, entendendo que o nós era a coleção de vítimas petrificadas, e que agora sim podia ouvir tudo, seu próprio grito eterno ecoando sem fim pelo museu, junto dos gritos de todas as vítimas. De ler espinha, só de ler. E olha que fui eu que escrevi essa história. Antes de eu contar a próxima história, eu queria dizer que, se vocês estiverem gostando, compartilhem o vídeo para os seus amigos ou familiares que gostam de histórias desse tipo. Dito isso, essa próxima história se chama Contra o Tempo. Vamos nessa. Em um dia cinzento, Jake estava correndo apressado, pois estava atrasado para o trabalho, esbarrando acidentalmente em algumas pessoas que passavam. Assim, Jake acaba esbarrando em um velho senhor, um relojoeiro, que, mesmo em seus 74 anos, carregava com facilidade um relógio de pêndulo. E então, com o esbarro, o relojoeiro derruba o relógio de pêndulo no chão. O relógio se quebra por inteiro e Jake para e diz: Ih, foi mal, senhor. Eu pago outro. Assim, Jake dá 2 notas de R$ 100 para ele.
O relojoeiro nega o dinheiro dizendo: Não, tudo bem, garoto. Posso consertar ele em um instante. Sou um relojoeiro, então é isso que eu faço. Jake, apesar de estar atrasado, oferece ajuda, dizendo: Se o senhor quiser, eu posso te ajudar com isso. O relojoeiro agradece, dizendo: Muito obrigado mesmo, garoto. Eu ficaria grato. Eu pego o corpo do relógio e você pega as peças. Assim, o relojoeiro pega a carcaça do relógio e Jake as peças. Os dois então levam tudo de volta para a porta que estavam na frente, sendo a loja do tal relojoeiro. Assim, um homem guia Jake até sua oficina, abre a carcaça do relógio e, quando o vê, Jake se sente familiarizado, por já ter montado o relógio de pêndulo antes e diz: Senhor, eu sei consertar. Eu posso, se o senhor me permitir? O relojoeiro chamado Edgar diz: Oh, claro. Por favor, me mostre seus dotes em consertar relógios. Assim, alguns minutos depois, o relógio estava bom como novo, funcionando perfeitamente. Edgar ri e diz: você é bom mesmo, garoto. Venha, quero lhe dar um presente. Assim, Edgar puxa um relógio do bolso e entrega para Jake, dizendo: Aqui, faça bom uso. Até mais. Jake pega o relógio e olha a hora, vendo que estava muito atrasado. Mas antes de sair, Edgar diz a ele: Aperte o botão vermelho e você verá a magia. Jake fica confuso com isso, mas pela falta de tempo sai correndo de lá, se despedindo de Edgar. Jake então corre pelas ruas, apressado. Pega o relógio de bolso e olha a hora nele novamente, mas acidentalmente aperta o botão vermelho sem perceber. Assim, tudo para no lugar. Pássaros param no ar, pessoas ficam imóveis, como estátuas estáticas. Jake havia parado o tempo, mas ele não havia percebido. Assim, chega na empresa que trabalhava. As portas automáticas estavam paradas e fechadas. Jake fica confuso e olha o relógio, mas agora via que os ponteiros estavam parados. E fica surpreso e então assustado. Mas resolve testar, apertando o botão vermelho de novo. Então o tempo volta a correr, como se nada tivesse acontecido. Mas, sem tempo para raciocinar, Jake corre em direção a seu cubículo, começando a trabalhar. Quando logo seu chefe chega e diz: Jake, onde diabos você estava? Você está atrasado. Comece a trabalhar imediatamente. Jake concorda, mas logo resolve experimentar seu novo poder. Assim, apertando o botão vermelho pela terceira vez. Tudo menos Jake para no lugar. Mas num descuido de Jake, acaba derrubando o relógio no chão, que faz o objeto se quebrar em tantas partes. Jake só sabia consertar relógios de pêndulo, não relógios de bolso. Continua. Só de pensar em ficar preso por um tempo parado já me arrepia tudinho. Bom, essas foram algumas histórias assustadoras do meu especial de Halloween. Espero que vocês tenham gostado. Peguem bastante doce. Essas foram todas as folhas assustadoras de caderno que eu tinha. Até o próximo capítulo.